adoração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos que se encontram aqui nessa manhã onde temos a disposição de aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu pedi a Vasti, me ajude aqui, da liçãozinha de hoje. Se você não estava aqui semana passada, Harrison, por favor, nosso diácono, do Evangelho de Marcos, tá? Marcos, do Harrison, é da semana passada. Você levanta a mão e ele te entrega. A Vasti vai te entregar do Evangelho de Lucas. Como eu disse, a nossa intenção até o final do ano, se Deus assim nos permitir, é olharmos panoramicamente, né? Como eu disse, sobrevoando, e de repente alguma coisa eu quero fazer um sobrevoo um pouco mais próximo, né? Talvez, se você parar numa passagem andando, né, você conseguirá sim perceber outras preciosidades, né? Então, às vezes você vai perceber que a gente passa diante de alguns versículos, de algumas situações que mereceriam de fato um aprofundamento, mas essa não é a nossa intenção. A intenção nossa aqui é fazer esse sobrevoo, né, olhando panoramicamente, se aproximando talvez de alguma perspectiva que eu quero trazer aqui em cada livro, e deixando esse desejo de você se aprofundar, né, diante do desafio, né, semanal de ler a carta ou a epístola, aquele livro que estudamos, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Ótimo. Lucas. Bom, Lucas é conhecido como aquele que é o médico amado. Quem é Lucas? Lucas é esse que foi cooperador, foi companheiro no ministério de Paulo. Aí apenas para você ver em casa, muito do que eu falo aqui não está nesse rascunho aí, né, para você, mas você pode
em casa ler, e é um material a mais para você se aprofundar, tá bom? A ideia é trazer essa variedade aqui para que você possa se aprofundar. Então, Lucas é este, conhecido como médico amado, cooperador, companheiro de Paulo, na missão de proclamar o evangelho do reino de Deus. Interessante percebermos algumas dessas realidades sobre o autor do livro. Todo mundo recebeu? Opa, que beleza, sobrou, ótimo. Sobre esse autor do livro, né? Ele então contribui na obra missionária. Em algumas outras passagens, eu queria que você então me ajudasse, né? A gente pode ver aí algumas outras menções sobre Lucas, né? No livro de Atos, capítulo 16, o versículo 10. Atos 16, o versículo 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluímos que havia sendo chamado para lhes anunciar o evangelho. Aqui nós temos a realidade dessa equipe, apesar de não mencionar o nome aqui, mas nós temos essa equipe de Paulo, e no capítulo 20 de Atos, no versículo 5, nós temos a realidade deles partirem para Troade, partirem para estarem realizando o trabalho e a obra de Deus ali, e assim por diante. Nós vemos em outras passagens aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, e também em Colossenses, Filemon é interessante, abra lá nessa carta de apenas um capítulo, cuidado, né? Filemon está lá no finalzinho, e você percebe no versículo 24, eu vou pedir que você me ajude então, leia Filemon, quem achou, no versículo 24, só tem um capítulo, né? Então você poderá perceber aqui. Vejam. E aí ele está dizendo que esses cooperam no ministério. Algumas outras passagens. Isso mostra então para nós que Lucas e os outros evangelistas se envolveram, e o objetivo e a intencionalidade de cada um era cumprir o chamado de Deus para que o reino de Deus crescesse, desenvolvesse cada vez mais. Apenas mais um versículo agora na segunda carta a Timóteo. Se você voltar aqui, vai passar Tito. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, alguém leia para nós, por favor, o versículo 11. Vejam, então, percebemos que Lucas não somente escreveu esse evangelho, mas ele cooperou nessa obra, nesse chamado diante de tantos homens que se envolveram nesse objetivo, né? Se a gente quando fala de Lucas e de qualquer outro evangelista, todos eles tinham uma profissão, tinham um ofício, tinham muitas vezes famílias, mas entendiam que isso era importante, né? Alguns julgavam até não tão prioritário seguir naquela profissão, como Mateus, nós vimos, e tantos outros, Pedro, né, deixa e segue a Jesus, mas tantos outros continuaram a ter a sua vida, né, de trabalho, mas com essa intencionalidade de cumprir e fazer conhecido o evangelho do reino de Deus. Volta então lá para o evangelho de Lucas. O que nós temos aqui então? Qual que é a intenção do evangelista? Tanto aqui no evangelho de Lucas, como no segundo volume que Lucas escreve, que é o livro de Atos, nós temos vamos dizer assim, o mesmo destino. Lucas escreve para o seu amigo, o seu irmão, e ele chama de excelentíssimo, como é que é o nome desse amigo? Excelentíssimo Teófilo. Qual o significado de Teófilo? Interessante, né? Alguém lembra? Significa amigo de Deus. Interessante, ele escreve para o seu amigo, e o seu próprio nome, né, mostra que ele é amigo de Deus. E a intenção ao escrever tanto este evangelho, como
a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos tem essa intenção conforme o capítulo 1, versículo 4. Ele faz uma exposição em ordem para que ele pudesse ter plena certeza das verdades que ele já havia sido instruído. Lucas foi instruído, sabia, mas para que essas verdades permanecessem no seu coração e na sua mente, e ele assim pudesse sempre lembrá-las e praticar, Lucas então escreve esse primeiro volume e depois o segundo volume, para este amigo seu, que era considerado amigo de Deus. Muito bem, apenas para entendermos, cada evangelho tem uma intencionalidade ao escrever. Lembram de Mateus? A intencionalidade de Mateus ao escrever o livro era mostrar que Jesus era quem? Rei. Então todas as considerações por trás está querendo dizer o seguinte: olha, Jesus veio e ele é o rei, ele é quem manda. Evangelho de Marcos tem a intencionalidade de apresentar a Jesus como servo. Então todas as considerações, o pano de fundo que você tem que entender é o seguinte: esse que é rei, hoje a gente tem os 4, né? Mas esse que é rei que manda, quer revelar para nós, agora no Evangelho de Marcos, que ele foi servo e devemos então seguir os seus passos nessa realidade de servir. O Evangelho de Lucas, a intenção e o pano de fundo por trás, não é mostrar que Jesus é rei, como Mateus, não é apresentar a Jesus como servo, como o Evangelho de Marcos, mas em Lucas é mostrar o homem perfeito. Interessante, o homem perfeito. E quando a gente mostra essa realidade, o pano de fundo querendo mostrar isso, tá? Jesus é o rei, é servo, mas Lucas quer mostrar, ele é esse homem perfeito. E aí, vamos lembrar um pouquinho de quando, da história da criação, lá em Gênesis. Qual que era a ideia? A ideia era que o casal governasse, né? Bom seria se não tivesse dado ouvido à voz da serpente, do enganador, e tivesse prosseguido. Porém, Adão falhou, o primeiro homem. Paulo trabalha muito isso na sua carta aos Romanos, e a Bíblia de um modo geral, quer dizer, o pecado entrou e bagunçou tudo. E aí Lucas quer mostrar o seguinte: a boa nova é, ele é o homem perfeito, e nós podemos seguir os seus passos e ser perfeito. Aí você vai ter que, né, você que conhece, já frequentou bastante a escola dominical, né, e tudo mais, você vai lembrar que lá em Levítico tem aquela intencionalidade de dizer, olha, sejam perfeitos, sejam santos, porque eu sou, né? Pedro trabalha isso, algumas cartas, desafio, olha, Deus é, então vamos seguir esses passos, vamos chegar a superar, talvez a compreensão de Adão era, como Deus seremos conhecedores. Não, a ideia de seguir nesse alvo é usufruir das bênçãos e do propósito de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida. Então Mateus quer mostrar, olha, tem alguém que manda na nossa vida. Marcos, olha, esse que manda, assume-se você como um servo para cumprir a sua vontade. Lucas vem então e diz assim, olha, você pode ser alguém perfeito diante do projeto de Deus para a sua vida. E aí tudo que Lucas vai traçar e pontuar aqui, é na perspectiva e na dimensão de fazer com que, como homens, como mulheres, a gente viva plenamente esse projeto de Deus, viva pela fé. Por isso, o que Lucas diz para o seu amigo? Olha, você tem que ter plena certeza daquilo que você foi instruído, de que em Cristo Jesus, que é o homem perfeito, podemos também viver a nossa humanidade na nossa integralidade. E quando a gente fala humanidade, irmãos, a gente sempre às vezes parte para o extremo, né? O humano que nunca erra ou o humano que só erra. Não, Deus nos criou um pouco menor, como diz o salmista, né? Um pouco menor do que anjos, um pouco menor do que Deus, né? Está lá no Salmo 8, e nós temos essa realidade de Deus nos ter criado a sua imagem e semelhança, refletindo algumas das suas características, dos seus atributos. A gente não consegue, alguns atributos de Deus não são comunicáveis, os teólogos dizem isso, algumas coisas pertencem somente a Deus, mas outros, Ele deixa com que a gente vivencie. Deus é amor, a gente consegue
vivenciar o amor. Ah, Deus é onipresente, está em todo lugar. Não, a gente não, isso aí não tem como, né? Deus tem todo o poder. Eu tenho, talvez eu acho que eu tenho um pouquinho de poder, mas não. Então, alguns atributos pertencem somente a Deus. E aí, como homem, não adianta eu correr atrás e dizer, eu vou fazer tudo isso para ser. Não. Deus se revela assim, para que a gente entenda a nossa humanidade. Fomos criados para nos relacionarmos com esse Deus de uma maneira perfeita. E perfeita aqui, lógico, depois da queda, só se encontra em Jesus Cristo. E Lucas, então, com essa intenção de mostrar para nós que é em Jesus Cristo, que é esse homem perfeito, que vamos seguir, para que também sejamos homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. E isso é boa nova. E aí, lógico, o que o mundo vai dizer para nós para que um ser humano seja perfeito? Alguns acreditam que é uma boa educação, outros acreditam que é uma boa saúde, outros acreditam que é segurança, política, e a gente vai elencando várias coisas, sim, que nós vamos, enquanto aqui, fazer e agir corretamente, mas vivendo tudo isso, a gente se torna mais feliz ou perfeito? Não, porque a plena felicidade, a realidade de sermos pessoas completas e únicas, se encontra unicamente em Cristo Jesus. Então, este é o pano de fundo que Lucas, ao escrever esse evangelho, vai trazer para nós, ok? Esse, então, é Lucas. E aí, Lucas é este médico amado, e quando você lê Colossenses capítulo 4, versículo 14, você vai ver essa descrição de Lucas ali. Você vai ver que ele foi cooperador, como já lemos em Filemão capítulo 4, e também aqui, Lucas é o único que está com Paulo no momento difícil da vida dele, como este que está junto e que partilha dessa realidade. Quando que foi escrito? Aproximadamente, irmãos, esse evangelho foi escrito por volta dos anos 60, entre 58 e 59, não mais do que 60. Provavelmente antes de Paulo partir para Roma, como lemos lá em Lucas, em Atos, ele foi mais ou menos nesse período que ele escreve. Agora, você vai perceber as datas, e quando a gente entrar nas cartas, é interessante, apesar dos evangelhos na nossa Bíblia vir em primeiro lugar, quando, por exemplo, o evangelho de Lucas foi escrito aqui por volta do ano 60, mas a primeira carta escrita é considerada a de Tessalonicenses, que foi escrita nos anos 50, bem antes. E aí a gente fica perguntando, mas por que isso, né? Porque Paulo nas suas viagens vai trazendo, e os evangelistas então, preocupados para que essa boa notícia fosse íntegra, eles escrevem então os evangelhos. Que bacana, né? É interessante, você tem a realidade de igrejas sendo criadas por Paulo nas viagens e tudo, recomendações, logo depois, né? Mas aí fala, olha, a gente precisa de um material, a gente não está ensinando sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus, a gente não tem. Aí então, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e semana que vem, se Deus quiser, vamos ver João, escrevem nessa perspectiva, tem material aqui que vai mostrar o porquê que nós nos estruturamos, o porquê que a gente se reúne para adorar, o porquê que Paulo traz recomendações, puxando a orelha, conforme lá Coríntios, né? Olha, cuidado com isso, com aquilo, ou então continuem dessa maneira, ou Paulo é muito duro lá em Gálatas, né? Peraí, eu estou admirado, o evangelho é pela graça, e tem todas essas questões, e aí como é que faz para, vamos dizer assim, instruir essa igreja, né? Então, os evangelhos foram escritos com essa intenção. Então Mateus, povo judeu, olha, vocês estão esperando o Messias, um rei, é Jesus. Marcos, olha, como que é viver uma vida, a proposta de Jesus para a nossa vida é servir, e aí vimos isso semana passada, e hoje então, como pano de fundo, olhando
e percebendo que em Cristo Jesus podemos ser pessoas que cumpram o projeto de Deus. Agora, quando a gente olha aqui, apenas dando uma nuance panorâmica, um sobrevoo, esse evangelho de Lucas, vamos assim dizer, ele se divide em alguns blocos, apenas quando você for ler, para você entender um pouquinho, né? Então, depois desse prólogo, desse início, do versículo 1 ao versículo 4, você tem a descrição da infância, tanto de João Batista como de Jesus, capítulo 1, versículo 5, ao capítulo 2, versículo 52. Então, você tem esse relato da infância de João Batista e de Jesus. Tanto um como o outro, a expressão era, eles cresciam, conforme o versículo 52, cresciam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vejam, a intenção de Lucas é mostrar o homem perfeito. Então, como é que o homem perfeito cresce? A partir de uma criança que é Jesus, que é um homem perfeito. Crescer fisicamente, né? Crescer em estatura, sabedoria e graça, seja diante de Deus e dos homens. Esse é o objetivo do plano de Deus para a nossa vida. E Lucas, então, que é o homem perfeito, começa desde criança. Então, irmãos, é algo que quando a gente olha para as nossas crianças, elas devem ser sempre alvos das nossas orações. Eu tenho um querido amigo, reverendo Davidson, está lá agora com o pastor JR, lá nas Igrejas das Américas, que é fruto aqui dessa casa. O reverendo Davidson também é de Cachoeirense, né? E quando estávamos juntos, a sua esposa, quando uma das filhas estava para nascer, e quando ficou sabendo que estava grávida, já começou a orar pela menina. E aí a Glícia falava, o Davidson vinha, orava eu não lembro agora qual das duas meninas, quem? A primeira, a Rafaela, né? Orava, botava a mão na barriga da Glícia e falava, Senhor, aí orava pedindo cuidado de Deus, aí orava para que Deus apresentasse um homem segundo o coração de Deus, para quando ela casasse. Aí a Glícia falava, Davidson, mas a menina nem nasceu, você já está orando pelo casamento? Sim, eu quero que toda a etapa da vida dela seja guardada debaixo da graça de Deus. Né? E a gente ria, falei, cara, isso aí é demais, né? Mas talvez você não faça isso, mas, irmãos, a gente olha para as nossas crianças, tá? São levadas, não se comportam aqui. Eu que falo com vocês aqui, gente, cada um de nós, né, quando a gente é honesto conosco mesmo, a gente vê quando criança, a gente não foi, às vezes, alguns eram mais comportados, outros não, mas eu fui fruto e fui alvo de oração, de homens e mulheres, que apesar da minha deficiência, da minha limitação, oravam para que Deus cumprisse a sua vontade na minha vida. Eu sou fruto de oração, como tantos outros. Então, a realidade é essa, olhar. Então, Lucas está dizendo, olha, um homem perfeito, nós vamos zelar para que essa criança, para que esse homem e essa mulher sejam perfeitos em Cristo Jesus, desde a infância. Então, deixe-me descrever aqui João e Jesus. Depois, a partir do capítulo 3, ao capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 13, Lucas registra aqui a preparação do ministério de Jesus. É interessante essa preparação, não? No capítulo 3, ao final do capítulo 4. Ele pregava, João dá testemunho, e dentro do capítulo 4, né, aí ele coloca a genealogia aqui, lembrando da história, de quem ele era. Aí vem aqui então, no capítulo 4, você tem a realidade da tentação de Jesus. Misericórdia, hein? Então, dentro desse preparo, tem eu me lembrar da minha história, tem eu perceber que ao longo desse preparo, o inimigo vai me tentar, não é isso a tentação de Jesus?
não só ouvir que eu sou filho amado. Então, o preparo. Lucas, então, está dizendo, para ser homem perfeito, entenda a sua história, está aqui a genealogia, entenda que Deus vai falar com você que você é filho amado e querido, entenda que nessa trajetória, olha, o diabo não está querendo que essa obra se concretize. Então, nós temos capítulo 3, versículo 1 ao 4, 13, essa preparação. Depois, capítulo 4, versículo 14 ao 9, capítulo 9, versículo 50, propriamente, ele vai descrever o ministério de Jesus ali na Galileia. Como é que foi? Esse homem que se preparou, como foi o serviço dele, como esse homem perfeito. E aí, lógico, o pano de fundo é, Jesus é um homem perfeito. A intencionalidade desses livros é fazer com que eu também caminhe e seja essa pessoa perfeita em Deus. Então, como que é? Qual que é o exercício? Está aqui, irmãos. Então, quando a gente lê esses capítulos, 4, 14 ao 9, 50, nós vamos ver que as atividades, Jesus, né, e João, as atividades dos seus ensinos, Jesus se revelando como o Filho de Deus, o chamado a ser discípulo e tudo mais, tudo aquilo mostrando assim, quem é homem de Deus tem essa intencionalidade, essa postura em realizar essas coisas que Jesus fez. Então Lucas quer trazer isso. Quando lemos então este evangelho, ele tem essa perspectiva. Depois, capítulo 9, 51 ao 19, ele vai mostrando Jesus indo para Jerusalém, a resolução dele de ir. E aqui a gente vê, um homem perfeito, ele não foge daquilo que Deus tem preparado para ele. Nós vimos semana passada, eu falei, Marcos trouxe essa perspectiva de que Jesus ia na frente e os discípulos iam atrás quando ele estava indo para Jerusalém, e lá ele saberia o que aconteceria. Então, um homem perfeito, ele vê, é isso que Deus tem para mim? Eu vou ser o primeiro a seguir. É isso que Deus tem planejado para a minha vida? É isso que eu sei, porque Ele vai estar com... E aí Lucas quer mostrar, esse homem perfeito, ele de fato encara. E nessa viagem de Jerusalém tem várias questões. Estou sobrevoando, irmãos. Depois, propriamente, naquela última semana, semana da paixão, antes nós temos aí mais o ministério de Jesus ali na cidade de Jerusalém, capítulo 19 ao capítulo 21, versículo 38, e aí, bem especificamente, a semana da paixão, né, onde ele vai narrar ali, descrever a sua crucificação, a sua paixão, morte e ressurreição, e no final, no capítulo 24, propriamente o Senhor ressuscitado. Então, essa é a visão do que Lucas quer mostrar, mas tendo, como eu disse, o pano de fundo, Jesus, esse homem perfeito, pelo qual ele quer que toda pessoa trilhe. Então, queremos ser uma pessoa perfeita em Deus, leia o Evangelho de Lucas. Você quer aprender como ser servo? Leia o Evangelho de Marcos. Você quer aprender a se submeter à autoridade de um soberano, de um rei? Leia o Evangelho de Mateus. Vejam, essas são boas novas e são perspectivas, apesar da gente, em alguns momentos, ver os mesmos relatos, mas a intencionalidade de cada um é essa. Jesus é rei, Jesus é servo, e aqui Jesus, ele é esse homem perfeito pelo qual é o meu objetivo nessa vida, ser perfeito não para me vangloriar diante dos outros, dizer que eu sou melhor. E aí tem a parábola, né? Batia no peito, 2 pessoas foram orar, né? Batia no peito, Senhor, graças te dou, fariseu, sou bom, dou dízimo, faço isso, aquilo outro, mas o publicano ainda na porta, cabeça baixa, batia no peito e pedia piedade, misericórdia, clemência, ser propício a mim, pecador. Qual oração que Deus ouve? Né? É alguém que se julga melhor do que alguém? Pode ser, gente, humanamente, o padrão eu sou melhor, eu sou médico, você é o paciente, tudo bem, mas diante de Deus, a Bíblia diz, está todo mundo igual, não há títulos, não há família, não há país, por isso que
Paulo, lá em Gálatas, vai dizer: desastre não pode haver nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, porque todos somos um em Cristo Jesus. Agora essas coisas caem por terra. Caem por terra. Então, essa é essa visão, vamos assim dizer, panorâmica daquilo que Lucas quer trazer. E aí então eu quero agora fazer um outro sobrevoo, mas um pouco mais baixo, destacando algumas coisas aqui que eu queria, né? Lucas, eu percebi aqui, olhando para alguns comentaristas, destacam 9 características, né? Por exemplo, esse evangelho é o evangelho que mostra que a salvação pode ser atingida além dos limites da nação de Israel. E a gente vê textos aqui que mostram, e aí eu não vou citar porque vamos tomar tempo, mas apenas para entender. Lucas quer mostrar, olha, a salvação não está limitada a um povo, mas ela alcança a todos, e há passagens nisso. Esse evangelho também nos chama a atenção para pessoas que estão marginalizadas. O pano de fundo é homem perfeito. Eu quero apresentar Cristo, e apresentar Cristo não é só para um povo exclusivo, isso é para toda a humanidade. Universalidade, vamos assim dizer, da salvação. É só para a gente que vivencia, né, uma realidade? Não, é para todos. E aí, interessante que Lucas, ele olha e dá uma atenção às pessoas que são desprezadas, marginalizadas, dizendo: esse evangelho alcança a sua vida também. Esse evangelho não é para quem fez faculdade, não é para quem fez teologia, é para todos. Por isso, esse evangelho ele mostra algumas pessoas que foram marginalizadas, publicanos, pecadores. Lembram? Ele vai citar aqui a mulher que ungiu os pés de Jesus, a viúva. Então, é para essas pessoas que estão marginalizadas. Essa salvação, essa proposta de vivenciar o novo homem, dentro dessas pessoas marginalizadas se encontravam as crianças. E Lucas lembra disso no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, onde a gente percebe algumas dessas considerações para com essas crianças. Ainda a gente vê que pelo menos aqui 43 vezes neste evangelho se faz referência às mulheres. As mulheres. Que bonito, né? Às vezes a gente faz uma leitura sem perceber, mas Lucas está dizendo, olha, né, tanto crianças, marginalizadas, mulheres podem sim vivenciar esse projeto de Deus, seguindo. Olha que bênção, que boa notícia é essa? É só para os homens? Lembram como é que era o culto? Como é que era o templo? Quem é que estava bem próximo? Eram os homens. E quem que ficava um pouco afastado? As crianças até 12 anos e as mulheres. Mais atrás ficavam, né, os marginalizados. Era assim que era dividido a situação do templo. Por isso que Jesus, com 12 anos, né, vai ao templo e está conversando agora, ele tem acesso mais próximo. Mas Mateus está mostrando que, olha, em Cristo, essas coisas acabam, não existem mais. Então, ele vai citar aqui as mulheres, pelo menos 43 vezes, eu li num comentário, né? Ainda vemos que é um evangelho que é voltado para os pobres, né? Quem não tem condição, né? Porque o evangelho não se dá apenas, tem que ter uma estrutura. Ficou bonita a igreja, né? Está ficando bacana, né? Então, aqui agora a espiritualidade vai ser desenvolvida. Não, irmãos, a espiritualidade, o crescer, vai além de termos um aspecto bonito. Sim, temos um aspecto agradável, é bom demais. Mas não é somente aí, porque nós sabemos, por exemplo, quando o reverendo Ronaldo Lidório menciona, quando ele esteve lá, junto à tribo Concombas, como é que eles se reuniam? Embaixo de uma grande árvore. O culto começava de manhã e ia até depois do almoço.
né? Começava de manhã, não sei que horas, mas ele falou, ó, culto lá vai durar pelo menos 6 horas. E quando o pastor prega menos de 2 horas, o pessoal fala, pastor, prega de novo. fala de novo. Então, lá o pastor fala, e o pessoal, mais. Ele falava isso. E não era gente que morava perto, não, era gente que caminhava a pé uma distância enorme. 5, 10 quilômetros. Daqui no BNH é quantos quilômetros, irmãos? Até na entrada do IBC ali, eu acho que é 3 quilômetros, né? Mais uns 6. Imagina você saindo do BNH, cedinho. Vem para a central. Acordou cedo. Começou 8 horas o culto. Louvor, 1 hora. Não sei o quê. Vai falar para o pastor, quase 11 horas. Falei, meu Deus, eu deixei o frango assado, já está queimando, né? A gente pensa. E o pastor prega. E o culto terminava. O reverendo Ronaldo Aldo dizia isso. Então, irmãos, por que eu trouxe a lembrança? Estava embaixo de uma árvore. E também, não quero dizer aqui que não é pela quantidade desse tempo que eles eram ouvidos, mas quero mostrar a sede que tinham e, sobretudo, eles não estavam com ar-condicionado, né, tão bem equipados como a gente, mas há esse desejo, essa intencionalidade. Então, quando Lucas fala que esse evangelho também é para os pobres, porque eles podem lá conhecer e vivenciar esse projeto de Deus para a vida deles. Ainda a realidade de que ele lembra das parábolas, né, o evangelho que mostra, Jesus conta histórias, então, aqui essas parábolas, várias parábolas. Interessante que das 37 parábolas que existem, vamos dizer assim, que ele fala parábolas sinóticas, 14 encontram-se aqui somente no evangelho de Lucas. Das 37, 14 se encontram aqui. Deixe-me mencioná-las. Os 2 devedores, lá no capítulo 7, versículo 41 e 47. O bom samaritano, no capítulo 10, versículo 25. O amigo inoportuno, no capítulo 11. O rico insensato, no capítulo 12. A figueira infrutífera, no capítulo 13. Os lugares nos banquetes, sentar na frente, atrás, lá no capítulo 14. O construtor de torre e o rei indo para a guerra, aquela que avaliar, né? Quem quer que não vai avaliar quando for para a guerra, construir? Aí você lê isso aí lá no capítulo 14 também, versículo 28. A dracma perdida, aí está dentro do capítulo 15. O filho pródigo, está lá no capítulo 15. O administrador injusto, no capítulo 16. O rico e o Lázaro, também no capítulo 16. A recompensa do servo, no capítulo 17, o juiz injusto, no capítulo 18, e o fariseu e o publicano, que eu já mencionei aqui, no capítulo 18, versículo 19. Então, essas são as 14 parábolas que você só vai encontrar em Lucas, e elas ajudam neste pano de fundo, cada uma delas mostrando um desafio talvez para nós, nessa busca de entender que ele, Jesus, esse homem perfeito. É o evangelho também do louvor, né? Nós temos aqui no capítulo 1, nós temos aqui conhecido como a Magnificata, né? Benedictus, né? O Glória em Excelso, né? Tudo capítulo 1 e 2, né? Nós temos esse evangelho do louvor, além de mais alguns outros textos que mencionam a alegria e o regozijo. Por exemplo, quando Zaqueu, a gente lê no capítulo 19, versículo 6, quando o evangelho então encontra uma realidade, no finalzinho, no último capítulo, 24, 52, mostra o regozijo e a alegria. Então é o evangelho que mostra, olha, esse homem perfeito tem uma vida de louvor, reconhece a obra de Deus, então ele canta, exalta. Tanto é que numa desses cânticos aqui, né, diz assim, Senhor, agora pode despedir do teu servo, né? Que é, qual que é? Cântico de Zacarias, né, que ele fala, agora pode descansar o teu servo em paz, porque já contemplou a salvação, né? Não vou lembrar aqui agora qual, talvez você ache aí e possa me ajudar. Eu acho que é aqui em Zacarias mesmo, né? Que ele diz, Senhor, agora pode descansar o teu servo em paz, porque eu já vi a
tua salvação. Oi? Simeão, né? Que é? Cadê? Capítulo 2, versículo 25. Obrigado, irmãos. Isso, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, Espírito, né? E ele então aqui diz, olha agora, versículo 29 diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Que maravilhas, né? Esse é o evangelho que mostra o louvor e a gratidão pela ação de Deus. Mas deixe-me aqui, nesses minutos finais, trazer duas coisas que eu queria que a gente olhasse, né? Eu sei que essas passou, mas esse evangelho é o evangelho da oração e do Espírito Santo, porque em cada momento desse aqui, a gente percebe esse cuidado de Lucas ao revelar a vida de oração de Jesus. E aí eu queria que você me ajudasse, falando sobre oração, entendendo que esse homem perfeito buscava a Deus, então me estimula a ser uma pessoa de oração. Vamos lá então, Lucas capítulo 3, alguém leia para nós o versículo 21. Essa expressão, estando ele a orar, só aqui que você encontra. Nos outros evangelhos, não. Então, se Lucas quer mostrar, olha, esse é um homem perfeito, que desenvolveu uma vida de oração, então, olha, ele orou. E quando a gente chegar em Atos, a gente vai perceber que, em Atos nem precisa falar, porque a maioria das coisas que aconteceram foi porque havia essa intencionalidade de buscar a Deus em oração. Então, no batismo, é só aqui que ele vai dizer que Jesus estava orando, né? Agora, no capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. O versículo 16 é que fala, mas qual que é o contexto aqui? O contexto é a realidade do Senhor ter autoridade e poder para curar enfermidades. Oração. E aí vai lembrando, quando a gente chegar lá em Atos, você vai ver que muitas das coisas eram feitas, no capítulo 3 de Atos, olha, eu não tenho prato ouro, mas o que eu tenho? O que eu aprendi? Eu vou te dar. No nome de Jesus, o Nazaré, levanta e anda, vai para casa. É isso, irmãos. Então, Lucas registra, dentro de qualquer realidade sobrenatural, oração. Olha ainda, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13. Quem achou, leia para a gente, por favor. Lucas 6, 12 e 13. Apóstolo, e aí cita os meninos aqui, né? Os 12. Qual que é o contexto da escolha de uma liderança, irmãos? Que quer dizer aqui? Oração. Então, Jesus passa a noite, antes de escolher pessoas para estarem com eles, em oração. E aí, lógico, deixe-me só aprofundar e levantar o voo, né? Senão hoje eu vou começar a andar. A realidade aqui é,
Quanto tempo a gente de fato passa em oração suplicando: Senhor, precisamos de líderes, dá para nós. Por aí vai. O Senhor passa a noite orando, no outro dia, ao amanhecer, escolhe. E não, se ele, né, ele não tinha só os 12, porque senão não haveria porquê de escolher, tinha mais. Tanto é que lá no capítulo 10, ele fala que ele envia outros, e era um número de 70. Então, diante do número que a gente não sabe dizer exatamente quanto que é, mas era muito mais provavelmente do que 70, né? Vamos pegar 12 mais 70, 82, mas era mais, né, irmãos? Então, o que acontece? O Senhor ora para que esses pudessem exercer a sua liderança. Olha o capítulo 9, versículo 18, e depois o versículo 28. Capítulo 9, versículo 18, e depois o 28. Incrível. Então, tudo isso está dentro do contexto de buscar. Então, Lucas está mostrando, em cada momento, em cada situação da vida, Jesus orava. Você já deve ter ouvido, se eu ouvi isso já, né? Não é minha essa frase, mas você já ouviu. Acho que eu já até mencionei aqui. E talvez você vai até falar comigo, né? Sobre oração. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. É verdade. Lucas quer ensinar isso. O homem perfeito que é Jesus, devemos olhar para ele e ver, olha, em cada detalhe da vida, lógico, aqui tem todo o contexto, eu não vou me ater ao contexto, mas aí eu estou querendo deixar você com esse gostinho de descobrir esse contexto. Está orando, e aí ele chama alguns mais próximos, Pedro, João e Tiago, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero ir no cinema aqui de Jerusalém não, o negócio é, vamos orar? Eu acho interessante, assim, Jesus tem parceiros de oração, e eles aprenderam isso, porque lá no capítulo 3 de Atos, né, Pedro e João iam o tempo com o propósito de orar, por volta de que horas, irmãos? Fala lá, hora nona, que horas que é a nossa mesmo? 3 horas da tarde, né? Então, 3 horas, aí, né? Talvez se fosse a SAF hoje, era um momento regado de oração, né? Um encontro, oração, isso que quer ensinar, oração. Vamos seguir, capítulo 11, versículo 1. Diante disso, os discípulos já estão com vontade. O que Lucas registra então aqui, 11, versículo 1. O homem perfeito é aquele que as pessoas vão olhar, e sabe o que elas vão pedir para a gente? Talvez não vai falar assim, me ensine a orar, vai falar, eu quero aprender mais de Jesus, você pode me ajudar? Vejam, Lucas quer apresentar esse homem perfeito, Jesus foi e aí provocou sede nos discípulos, que eu quero também vivenciar essa realidade, de um homem perfeito. Aí Jesus traz um princípio de uma oração, aí você está aqui dentro de um contexto até, o Pai Nosso, né? Que Mateus é um pouco mais detalhado. Vamos seguir? Capítulo 22 agora. Aquela visão panorâmica, hein? Capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. O que nos diz?
Eita! Aqui é legal, né? Jesus fala assim, olha, tem coisa que eu vou orar por você, mas você tem que ter postura. Eu vou orar. O diabo está querendo te peneirar. Então Deus ora. Tanto é que a gente vê isso no Evangelho de João, né? A oração sacerdotal de Jesus. A gente vai chegar semana que vem, né? Mas Jesus aqui já ora. Pedro, olha, o negócio é o seguinte, o diabo pediu, reclamou, está exigindo e quer botar você à prova. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu esperava aqui, se eu tivesse lá, irmão, era assim, fique tranquilo, Pedro, Gilberto, eu vou repreender, e praga nenhuma chegará. Eu citaria aquele Salmo 91, né? Praga nenhuma chegará à tua porta, fique tranquilo, eu estou contigo. Jesus não fala isso. Que decepção. Mas não é decepção, porque tem coisas para que a gente se torne pessoas perfeitas em Cristo Jesus, temos que passar por aquilo. E por que às vezes a gente não entende isso? A gente é como criança melindrosa. Bom, vamos subir novamente. Eu às vezes tenho vontade de andar, né? Mas vamos lá. Olha ainda, nesse capítulo 22, versículo 39 e 40. Quer viver uma vida sem entristecer a Deus? Aqui é a dica. Interessante que não foi só porque surgiu uma realidade difícil. Versículo 39 diz, foi, e entre vírgulas está 3 palavrinhas, como de costume. Você vai lembrar de Daniel, não vai? Daniel 6:10 no final, diante do dizer não ore, o que ele faz? Não dá nem bola, continuou, abria janelas, escancarava e voltava para Jerusalém, rosto em terra e orava a Deus. Jesus aqui tinha esse costume. Quem sabe esse jardim lá nas oliveiras era. E ele então diz, olha, vamos orar, quer ter vitória, quer parar de entristecer o coração de Deus diante de ceder às tentações, então é assim. E aí você, né, aquele momento, Jesus volta, enfim. O último que eu quero aqui, no capítulo 23, o que diz o versículo 34? Você quer perdoar alguém? Ore a Deus. E fala, Senhor, não leve em conta, eles não estão sabendo o que estão fazendo. O homem perfeito ora pelo perdão dos seus algozes, dos seus inimigos. Gente, aqui é algo, né? Deixa eu dar um voo. A gente às vezes tem inimigos, a gente pede a justiça de Deus, né? Fogo do céu. Chega até a falar em línguas, né? Balaquides, Balahaus, né? Senhor, né? Não é assim. Jesus, e tanto é que teve um líder na igreja, um diácono. Aí Lucas vai lembrar de como Jesus falou e de como aquele diácono, lembram? Começa com esse, termina com Tevão. Como é que é o nome dele? Ah, sabia que você ia saber a dica que eu dei? Estevão. Lembram da última palavra? Da oração dele? Rosto como de anjo. O céu se abre, ele começa a contemplar, e eu falo, Senhor, que bom que eu vou ver, eu falaria outra coisa, irmãos, eu acho, sendo bem honesto, né? Talvez por causa, vivendo na carne, a gente tem essas expressões, mas quando a gente cultiva uma vida de oração, a gente aprende com Jesus, e ele falou a mesma coisa, Senhor, não imputes esse pecado na vida desses. Vejam, Evangelho apresenta e quer que eu e você tenhamos a mesma atitude. Oração. Deixe-me rapidamente falar sobre que esse Evangelho fala do Espírito Santo.
Um homem perfeito, né? É para todas essas pessoas aqui que a gente mencionou, que alguém que tem uma vida de oração, uma vida que tem uma vida de louvor, mas alguém que busca ter uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, quando a gente fala cheio do Espírito Santo, a gente pensa que é aquilo, vão falar em línguas, né? A gente é mais do que isso. Uma vida cheia do Espírito Santo sabe perdoar, se volta para a palavra de Deus, muito mais do que as manifestações dos dons. Isso é consequência de uma vida cheia e de quando Deus quer usar aquele dom no momento próprio, específico. Então, olha comigo. Capítulo 1, versículo 15. O que diz aí? Ô, glória, hein? Está falando de Jesus? Não, falando de João. Então fala que uma criança, desde o ventre materno, já vai ser uma criança usada por Deus. Essa é a dimensão, irmãos. As crianças são igreja do amanhã? Não, as crianças são igreja do hoje, que vê em nós exemplos de piedade, de compromisso, exemplos de homens e mulheres que caminham nessa boa nova do homem perfeito que é Jesus, e elas vão olhar para nós e vão seguir o exemplo, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês precisam de uma referência palpável? Então pode olhar para mim. As nossas crianças que é a igreja hoje, elas têm que olhar para nós e falar, sim, essa dá para seguir, é verdade. O que papai e mamãe vivenciam, o que fulano, ciclano vivenciam, não é caricatura do Evangelho, porque sabe o que afasta a criança e adolescente do Evangelho? É caricatura do Evangelho. Eles gostam de originalidade, de algo verdadeiro, não gostam de algo falso, que diz assim, aqui legal, mas quando sai, cadê? A gente canta do amor, da fraternidade, mas, né, sei que de máscara agora, quando você passa pela rua, você tem que fazer um esforço para lembrar, mas quando não tinha máscara, tinha gente que era, passa do lado, você fala, oi, e não cumprimenta, mas que negócio, criança tem essa percepção aguçada, irmãos, às vezes o nosso sentimento já está calejado, mas não é assim. Criança, desde o ventre, João, já será cheio do Espírito Santo. Segue aí, versículo 35, o que diz sobre Jesus? Lucas 1:35. Filho de Deus, esse homem perfeito é um homem cheio do Espírito Santo. Vai, segue aí, capítulo 3, desculpa, capítulo 3, versículo 22. Aqui no batismo de Jesus. Bênção. Capítulo 4 agora, versículo 14. Versículo 18. E que bênção. Capítulo 10, versículo 21.
capítulo 11, versículo 13. O que de fato devemos pedir a Deus? Dentro do contexto de pedir aqui, né? E Lucas, bem diferente de Mateus, que fala dará coisas boas, ele fala que coisas boas é essa que o Pai vai nos dar. Ele dá um nome. Que nome é esse, conforme capítulo 11, versículo 13? E por aí vai, irmãos. Deixa-me parar aqui, porque o tempo urge. Nós vamos fazer daqui a pouquinho a escola, talvez a última, transmitida, Escola da Família, porque se Deus quiser, semana que vem, as nossas crianças estarão aqui num momento singular com elas. Mas deu para pegar, irmãos, a intenção de Lucas. Então, quando você lê, e o desafio está aí atrás da folhinha, é que nessa semana você separe esse tempo para ler, tendo esse pano de fundo. O que Lucas quer mostrar? Jesus é um homem perfeito. Ele é perfeito, Jesus é essa pessoa, para que eu procure seguir os seus passos. E seguindo os seus passos, me torne também uma pessoa que cumpra o projeto de Deus. E aí seremos sim, pessoas, homens e mulheres perfeitas em Cristo, seremos famílias e seremos uma igreja conforme a vontade de Deus, nesse grupo maior. Perguntas, dúvidas, contribuições? Semana que vem nós vamos ver o Evangelho de Lucas, de João, de Lucas nós já vimos, né? E nesse Evangelho, a intencionalidade de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. O Rei, o servo, o homem perfeito, e agora Ele é Filho de Deus. Ele vai mostrar, quando fala Filho de Deus, está dizendo, Ele é Deus. Essa é a expressão, e a gente vai ver semana que vem. Ok? Vamos nos pôr em pé, vamos terminar esse momento orando a Deus, suplicando para que, diante da sua palavra, possamos vivenciar, de fato, esse projeto de Deus, e que essas boas novas abençoem a nossa vida. À noite, nós teremos o nosso culto, teremos a nossa Santa Ceia. Você que se sentir à vontade, venha. Como sempre, tem álcool, venha de máscara, o coral vai cantar, vamos celebrar ao nosso Deus e vamos bendizer a este que por nós se entregou e vive e reina para todo sempre. Deus gracioso, agradecidos somos, porque diante da Tua palavra tão maravilhosa, percebemos que vidas foram alcançadas, transformadas, e clamamos ao Senhor, para que diante dessa tão bela história da redenção, história de transformação, de libertação, história de uma nova vida que há somente em Cristo Jesus, podemos ler, e queremos não somente ter em nossa mente, em nosso intelecto, mas queremos, Senhor, vivenciar essas verdades, e queremos, ó Pai, diante do Senhor, vivenciar o novo, vivenciar e andar em novidade de vida. Por isso, abençoa-nos, e que a Tua palavra tenha encontrado guarida em nosso coração, e possa, sim, crescer, florescer, frutificar, para a Tua honra e para a Tua glória, e para que pessoas conheçam também o Senhor. Leva-nos sobre o Teu paternal cuidado, derrama, Pai, da Tua graça sobre a nossa vida, sobre cada família, e, ó Pai, conduz-nos em Teu amor. É a oração que fazemos na mediação, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe, irmãos. Até a noite. Graça, paz, saúde, misericórdia e esperança. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti
sobre ti.